Fala galera, a gente vai continuar a nossa série de jogadores rookies pro Fantasy e hoje é o nosso último vídeo falando sobre wide receivers, cara, então se liga só. Cara, vamos pro nosso último vídeo hoje, né? A gente vai falar sobre os últimos 5 wide receivers. Se você ainda não viu, nós já fizemos 2 vídeos, falamos de 10 wide receivers, os 10 principais jogadores pro Fantasy, tá? Se você não viu, cara, se inscreve no nosso canal. Se inscreve aqui, clica pra você se inscrever, pra você ficar ligado, pra você receber os nossos vídeos, pra você não deixar passar nenhum conteúdo de Fantasy, pra você mandar bem na sua liga, fechou? O nosso 11º wide receiver, que é o primeiro desse vídeo, né? É o Diontae Johnson, que foi pro Pittsburgh Steelers. Nós colocamos ele como o primeiro desse vídeo porque ele foi para um time muito bom para wide receivers, né? O Pittsburgh é um time que costuma lançar bastante, o Big Ben é um cara que lança muitos passes durante os jogos e os wide receivers acabam tendo boas produções, né? A gente pode ver nos últimos anos aí o wide receivers número 2 e 3 dos Steelers tendo grandes temporadas, como Mike Wallace, Martavis Bryant, Juju, vários jogadores foram muito bem. E o Diontae Johnson entra num time que perdeu o Antonio Brown, então a vaga ali para segundo wide receiver agora tá em aberto, né? Porque o Juju é o primeiro wide receiver da equipe e a vaga para segundo jogador tá em aberto. Tem o Donte Moncrief, que eles pegaram essa temporada, tem o James Washington, né, que era rookie, e esse ano o pessoal tem uma grande expectativa sobre ele, e o Diontae Johnson. Então vai ser uma disputa bem aberta. O Diontae Johnson hoje é o quarto wide receiver da equipe, tá? Mas ele é um cara que pode, durante os training camps, ser um cara bem legal e passar os outros dois jogadores. E se ele virar o wide receiver número 2 dos Steelers, ele é um cara para ser bem interessante pro Fantasy, tá? Mesmo se for o wide receiver número 3. Se ele for um wide receiver 3 dos Steelers, ele pode ser um cara ali para você ficar de olho. Vamos pensar no valor dele, né, quanto a isso. Se ele continuar como wide receiver número 4 da equipe, ele não vai ter valor para Liga Redraft, então você não precisa considerar o Diontae Johnson pro Fantasy em Liga Redraft. Se ele for um cara que nos training camps crescer e virar o wide receiver número 2 da equipe, ou o wide receiver número 3, ele é um cara que você pode pegar no final de round ali, tá? Pra ser um cara ali, um wide receiver 5 do seu time no Fantasy. Para ligas Dynasty, vamos colocar ele para você pegar no final do segundo round. Final do segundo round é um bom valor para ele, para você não pegar ele muito alto e não pegar ele baixo, porque ele tá nos Steelers e é um time que lança muitas bolas, então ele pode ao longo dos anos receber muitas oportunidades, ter boas temporadas na equipe do Pittsburgh. O nosso segundo wide receiver pro vídeo hoje, cara, é o Miles Boykin, que foi pro Baltimore Ravens. Nós no primeiro vídeo falamos sobre o Marquise Brown, né, que foi o primeiro wide receiver selecionado, foi pro Baltimore Ravens, vai ser provavelmente o wide receiver número 1. Mas eles pegaram também o Miles Boykin, que é um cara bem interessante pro Fantasy. Primeiro que o Baltimore Ravens basicamente não tem um corpo de recebedores, né? Então o Marquise Brown e o Miles Boykin devem ser a dupla titular de wide receivers do Baltimore Ravens. Tem o Will Smith ali também, mas os dois jogadores rookies devem ser os principais recebedores da equipe. Tem toda a questão de inconsistência do Lamar Jackson, né? Inconsistência nos passes, não é um cara que lança muito bem a bola. Mas mesmo assim o Miles Boykin pode ser um fator interessante pro Fantasy. Por quê? Ele vai ser o wide receiver número 2 da equipe basicamente, tá? Atrás do Marquise Brown. Mas ele pode vir a ser o wide receiver número 1. Por quê? E seria muito interessante isso. O Marquise Brown, ele é um cara muito bom em rotas profundas, né? Em rotas longas, pela velocidade e tudo mais. Mas a gente sabe que o Lamar Jackson não tem isso no seu jogo, né? Ele não tem passes muito bons em profundidade. Então ele pode tentar jogar mais em segurança. E o Miles Boykin seria o cara mais indicado para ele dar passes em rotas curtas, em rotas ali pro meio do campo, em rotas laterais. Então seria muito interessante pro Fantasy o Miles Boykin. A gente não espera um alto número de targets ou de recepções e touchdowns para ele, porque o Baltimore Ravens é um time que corre bastante, a gente sabe disso, a gente viu na temporada passada e essa temporada deve continuar. Mas se ele virar o wide receiver número 1, ele tem um valor muito grande pro Fantasy, tá? Ele pode ser o wide receiver até número 4. Mas se ele for apenas o wide receiver número 2 da equipe e ter uma produção meio contida, ele vai ser um cara pra pegar no finalzinho do draft ali, pra você pegar pra ser o wide receiver número 5, talvez o wide receiver número 6 da equipe, dependendo do tamanho da liga que você esteja. Pra liga Dynasty, a gente já tem um valor um pouco maior pra ele. A gente colocou ele também no final do segundo round, junto com o Diontae Johnson. Por que a gente colocou ele no segundo round? Se tem toda essa questão do Lamar Jackson e tudo mais.
porque é um QB rookie, sabe? O Lamar Jackson é um cara que a gente espera que tenha uma progressão na NFL e aos poucos ele possa desenvolver mais passes em profundidade, possa desenvolver mais passes em progressão, né? Jogadas mais rápidas. Isso pode ser muito bom para os wide receivers da equipe. Então, o final do segundo round é um valor interessante para o Miles Boykin, tá? Vamos agora, cara, para o nosso terceiro wide receiver desse vídeo, que é o Kelvin Harmon, que foi para o Washington Redskins. O Kelvin Harmon, cara, talvez seja uma das grandes escolhas desse draft, grandes estilos. Antes do draft, ele é um cara muito previsto para sair no segundo round, né? O pessoal previa muito ele no segundo round, no máximo no terceiro, tá? Mas ele acabou caindo pro sexto round, né? Penúltimo round do draft, então foi uma ótima escolha do Washington Redskins. O Kelvin Harmon não tem um valor muito grande pro fantasy. Pra liga de redraft, a gente colocou ele apenas como um jogador de free agent, sabe? Aquele cara pra você pegar ali, talvez no decorrer da temporada. Mesmo com uma competição não muito grande, né? Não tem grandes jogadores ali, né? O corpo de wide receivers do Washington tem Paul Richardson, tem Josh Doctson, tem também o Terry McLaurin, que é outro wide receiver que a gente vai falar ainda no final desse vídeo. Então, a gente não espera também muita coisa desse corpo de recebedores do Washington Redskins. Mas é bom a gente ficar de olho no Kelvin Harmon, por quê? Por esse corpo de recebedores ser meio fraco, né? Ser bem fraco, ele pode sobressair e virar o wide receiver número 1 da equipe, o wide receiver número 2 da equipe, para você usá-lo em alguns jogos, em buys, em lesões, em algumas situações mais esporádicas, tá? Em ligas Dynasty, ele é um cara para você pegar no terceiro round, para você ficar ali com ele no início do terceiro round, início para metade do terceiro round é um bom valor para ele. Cara, o nosso quarto wide receiver hoje, nosso penúltimo wide receiver dessa série de wide receivers rookies pro fantasy, é o Riley Ridley, irmão do Calvin Ridley, né, do Atlanta Falcons. O Riley Ridley, ele é um cara que foi pro Chicago Bears. Bom, é uma escolha interessante do Chicago Bears, né? O Riley Ridley, ele é um cara que vai ser basicamente o wide receiver 4 da equipe, mas pode, durante a temporada, ter bons números, ter bons jogos. É um ataque que tem tudo para melhorar um pouco, né? O Trubisky deve melhorar um pouco o seu jogo aéreo, os passes. Vamos ver como ele vai sair. Não tem muita importância pro fantasy, por isso que pra liga de draft não precisa contar com ele, não é um cara para você pegar, não gastar uma pique, tá? Pra ligas Dynasty é um cara para metade do terceiro round, metade final do terceiro round, porque não é um jogador que a gente espera que tenha um papel muito grande assim na equipe do Chicago Bears, porque eles têm muitos jogadores wide receivers e wide receivers jovens, né? Tem jogadores jovens naquele time. Mas é um cara para final de terceiro round, é um cara que lembra um pouco o irmão, né? O Calvin Ridley, mas não tem aquela força, não tem a explosão do Calvin Ridley. E o nosso último wide receiver hoje, cara, na verdade são dois, né? São os dois últimos wide receivers, Terry McLaurin do Washington Redskins e Jalen Hurd do Tampa Bay 49ers. Dois jogadores que foram escolhidos cedo no draft, escolhas altas, mas não tem muito valor, porque vão enfrentar competições e devem ser ali o wide receiver 4 das suas equipes. Então é isso, galera. Não deixe de se inscrever no nosso canal, passa nas nossas redes sociais, dá uma olhada em tudo que a gente tem postado. Cara, comenta, fala o que você achou, se você gostou dos vídeos sobre os wide receivers, se você não gostou. Se você não viu os outros dois, cara, dá uma olhadinha que tá aqui no card, tá aqui do seu lado. Você vai poder acompanhar os dois vídeos falando sobre os wide receivers, beleza? Fica ligado, até a próxima, valeu!